Muita gente fala em elevação dos juros, né? E muita gente fala de elevação de juros. E essa disputa vai ser muito interessante. Essa seria, então, a incerteza em relação à futura direção? E essa é a incerteza que me faz dizer que o mercado não acredita que o Lula vai fazer prevalecer a sua opinião sobre o Banco Central e sobre como o Banco Central deve administrar as taxas de juros. Por que o mercado não joga isso na projeção que vai para o Focus? Porque são dois mundos, Marcelo sabe disso. Eu fui economista-chefe de um grande banco internacional. Os economistas, eles fazem lá as suas previsões, mas eles não compram e nem vendem. Quem compra e vende é o trader, é a mesa. É a mesa. Pode ser a mesa de clientes, é o CIO, é o Chief Investment Officer, é o tesoureiro, que tomam as decisões. E as decisões no mercado, elas prescindem de um debate acadêmico, porque é tudo muito rápido. Eu compro, subiu, eu estava certo. Eu vendi e caiu, eu estava certo também. Aí é melhor você ficar no pré-fixado, então, é isso? Não, eu digo, não há espaço para debate, não há espaço para grandes debates. Quem está certo ganhou dinheiro. Quando? Hoje, na última hora, na última meia hora. Não adianta ficar discutindo. Você não sabe, eu conheço um monte de gente de mercado, desses que não falam com vocês. Tesoureiro. E essas pessoas, elas têm um feeling, elas têm um talento absolutamente especial. E é por isso também que elas ganham muito mais do que os economistas ganham. Elas têm um talento. E o feedback da atitude, da decisão, é quase que instantâneo. Todo dia ele vai para casa sabendo se ele estava certo ou estava errado. Porque se ele comprou, subiu, ele estava certo. Se ele comprou, caiu, ele estava errado. E se ele está errado muitas vezes, ele é demitido. E a vida segue, chega um outro no lugar dele. E vai negociar os ativos com aquilo que é muito típico no mercado financeiro e que o Keynes falava do concurso de beleza. Ou seja, não se trata de dizer quem é a mulher mais bonita. Esse é um exemplo do Keynes, século passado. Você vai dizer que é machista, mas está lá. Não se trata de dizer quem é a mulher mais bonita. A questão é saber quem que as pessoas vão escolher como a mulher mais bonita. É um jogo de espelhos. Ou seja, eu quero saber, eu, trader, quero saber se as pessoas acham que o dólar vai subir ou as pessoas acham que o dólar vai cair. Eu tenho que tentar antecipar aquilo que as pessoas vão pensar. Okay. Tipicamente, sem ser pejorativo, é um típico comportamento de manada. Mas então... É assim aqui, é assim no mundo inteiro. Então, Assis, mas aí o presidente do Banco Central não tem interferência sobre isso. E, tecnicamente, ele não tem. O que tem é o ruído, é o debate, é a questão se ele tem posição política ou não. Eu tenho uma pequena diferença em relação à interpretação que o Assis colocou a respeito desse antagonismo entre o que os preços estão querendo dizer a respeito da percepção dos traders sobre a atuação do Banco Central, que o Assis está colocando no sentido de que os traders estão comprando a ideia de que o Banco Central vai, se precisar, subir os juros à medida em que a precificação da curva reflete isso. Ou não vai cair. Ou não vai cair. Ao passo que os economistas, na projeção, por exemplo, do relatório Focus, colocam lá uma ligeira queda. Então, esse antagonismo, uma interpretação que foi colocada aqui, os traders acreditam na independência e na atuação técnica do Banco Central. Eu já vejo um pouquinho diferente. Desculpa o tecnicismo, que você voltar um pouquinho na literatura do que significa do ponto de vista de formação de expectativa, uma taxa de juros futura, ela pode ser decomposta em duas coisas. Ela pode ser composta em um primeiro termo, que é a sua expectativa a respeito da taxa curta a cada momento do tempo, né? E um prêmio de risco. Então, quando você soma esses dois componentes, você chega no valor da taxa de juros. A minha interpretação pessoal é de que esse valor da taxa de juros ascendente ao longo do tempo aqui no Brasil reflete menos o primeiro componente, ou seja, o que as pessoas acreditam que o Banco Central vai fazer, né, com relação à Selic. Então é menos o componente da Selic, como a gente fala, composta ao longo do tempo, e mais
o componente da incerteza. Para mim, é prêmio de risco que está sendo precificado hoje no... E aí você consegue casar, diminuir um pouco mais esse antagonismo entre o que os economistas projetam para a Selic, que é uma queda, e a taxa de juros ascendente, que é o que está no mercado, que na verdade a diferença entre essas duas, na minha leitura, é esse prêmio da incerteza que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente faz, a gente pede mais caro para dar dinheiro à taxa prefixada. Digamos, uma evidência a favor dessa interpretação, minha opinião, é quando você olha que o mercado também precifica isso. Qual é a inflação esperada, extraída dos títulos indexados ao Ele está subindo a projeção de inflação. Bastante, a tal da inflação implícita. Então, ela corrobora um pouco essa visão de que o mercado hoje opera, na minha opinião, em uma grande nuvem de incerteza. E é por isso que a taxa pré, ela está... Então... Mas veja que são informações contraditórias. Porque se eu acredito no Lula, e eu acredito, portanto, que a gente vai entrar, a partir do próximo presidente do Banco Central, num ciclo de caixas menores, eu tenho que dar dinheiro e eu tenho que comprar NTN-B, porque esse spread vai cair. E esse spread vai cair porque a inflação tem tudo para... Aí chega no ponto que a Mara levantou aqui, mas vem cá, o presidente do Banco Central, aí a gente casa com essa pergunta que você fez. O presidente do Banco Central não tem influência sobre isso? Claro que tem. Porque à medida em que ele condiciona as expectativas a respeito do que ele vai fazer, esse prêmio que leva a essa... A gente está falando de uma inconsistência clara aqui, do próprio mercado, a gente, né, em duas medidas diferentes, o focus e a precificação. Essa inconsistência acaba diminuindo o prêmio com prime e as taxas longas, elas achatam, refletindo mais as expectativas a respeito do cenário futuro. Então, a atuação do Banco Central, na medida em que ela se revela mais técnica, cumpridora do seu objetivo principal, que é a estabilidade de preço, ela diminui essa incerteza, diminui a taxa de juros longos, você acaba com essa inconsistência. Então, tem muito. Então, aquela primeira decisão dividida, então, piorou, aumentou o prêmio por conta disso, aquela divisão, que coincidiu com os diretores indicados pelo Lula e o...